Bom, boa tarde. Este é um vídeo de retomada do canal de YouTube, do ainda incipiente canal do YouTube, com o primeiro comentário que eu quero fazer sobre as eleições americanas nesse formato, né? Tenho feito vários comentários na imprensa, no Facebook, etc. Mas vamos retomar o canal de YouTube também, porque hoje é um dia de muita expectativa por aqui, né? É véspera do dia mais importante das primárias americanas, é a super terça, então é um bom momento para retomar o canal. Eu tenho uma história de participação nessas eleições, tanto como, às vezes, como ativista por um candidato, sempre de forma voluntária, quase todas as eleições comentando nas redes sociais, ou nos blogs, ou na imprensa brasileira, alguma coisa do processo, né? Porque é um processo realmente muito difícil de se entender de fora. Eu queria começar, sem me alongar muito com questões técnicas, eu queria começar com um comentário geral, que é o marco, eu acho, que torna essa campanha mais importante, que é o marco de um movimento popular, né? Emergiu nos Estados Unidos, nos últimos 5 anos, um movimento popular, genuíno, autêntico, em torno da figura do Bernie Sanders. Neste momento, trata-se de um movimento principalmente eleitoral, né? Mas ele se alimenta de movimentos anteriores, né, que não tinham caráter eleitoral, né? Como, por exemplo, o Ocupar Wall Street, que foi um movimento daquela onda do começo dessa década, né? Daquela onda de movimentos autonomistas pelo mundo, Primavera Árabe, o 15M na Espanha, junho de 2013 no Brasil. E em 2011, o Ocupar Wall Street trouxe à pauta vários temas que andavam soterrados há muito tempo. Entre eles, o tema da desigualdade, o tema da precariedade. Todas essas coisas foram colocadas em pauta na política americana pelo Ocupar Wall Street, que foi um movimento brutalmente reprimido, né? Ele foi brutalmente reprimido pela polícia de Nova York, que teve dias muito violentos, mas esse movimento deixou uma semente, que é essa figura que congregou em torno dele as pautas daquele movimento, que, curiosamente, não teria existido se não fosse por esse cara, né, que já estava lá e que inspirou o movimento em vários sentidos, por sua história de consistência, por sua história de coerência. Bernie Sanders foi um dos inspiradores do Ocupar Wall Street, né? A cobertura da imprensa foi muito ruim, ela enfatizou muito o mistério de que não se sabia o que os manifestantes do Ocupar Wall Street querem, etc. E, inclusive, existe um vídeo bem curioso de uma criança de 8 anos de idade dizendo: como é que eles não entendem? Nós estamos dizendo que é um absurdo tão pouca gente ter tanta riqueza e tanta gente passar necessidades, não ter plano de saúde, etc. É um vídeo belíssimo de um garoto de 8 anos de idade que explica direitinho, que não tinha grande mistério nenhum nas reivindicações do Ocupar Wall Street. Mas a cobertura da imprensa foi ruim, o movimento foi brutalmente reprimido. Quando chegou o inverno, ele se congregou no outono de 2011. Quando chegou o inverno, a violência policial e as várias técnicas de exaustão dos manifestantes, né, com faróis de carro de polícia ligado na cara a noite inteira, etc., derrotaram o movimento, digamos, já no momento do seu refluxo. Houve, então, a campanha de 16, em que o Bernie Sanders deu um susto tremendo, inesperado, na candidata que esperava que iria usar as primárias apenas para homologar o seu nome. E esse movimento não parou, né? Ele não parou. O Bernie Sanders continuou fazendo comícios, levando a mensagem de sistema de saúde universal, de universidade pública gratuita, de todas essas coisas que vocês já têm no Brasil, né? E chegou a 2020 agora, em condições de disputar
a nominação do Partido Democrata. Uma pergunta que se faz com frequência é por que disputá-lo no Partido Democrata? A resposta é que não existe outra alternativa. Assim. Não há chances de um movimento popular disputar a presidência por um terceiro partido com chances de vencer. Não existe essa possibilidade por causa da legislação, ela é feita para não funcionar nenhum arranjo fora do sistema bipartidista. A alternativa é disputar dentro do Partido Democrata, né? E nesse começo de temporada, o Bernie foi muito bem, né, nas 3 primeiras disputas. Ele ganhou o voto popular em Iowa, apesar de, por causa da matemática específica da distribuição dos delegados, ele ter ficado com 1 ou 2 delegados a menos do que o Pete Buttigieg em Iowa. O Bernie venceu o voto popular em Iowa. Venceu bem o voto popular em New Hampshire e deu uma grande goleada em Nevada, né? Houve um grande aluvião assim, de eleitores latinos, filipinos, afro-americanos, jovens, que apareceram para votar em Nevada e que deram ao Bernie uma grande goleada lá. A fraqueza tradicional do Bernie nas primárias democratas é no sul dos Estados Unidos, aqui no sul, Louisiana, Mississippi, Alabama, Carolina do Sul, Georgia. São estados em que as primárias democratas são fortemente determinadas pelo rumo do eleitorado afro-americano. São primárias em que o apoio dessas figuras de deputados, governadores, prefeitos, etc., é muito importante. Em que existe um esquema conhecido de clientelismo, do establishment democrata cultivar ali relações, né, de clientelismo político tradicional, em que é muito difícil penetrar, especialmente para um velhinho branco do Nordeste rico do país, né? Com muito trabalho, o Bernie tem chegado a esse eleitorado, tem crescido, ele já lidera entre eleitores não brancos, ganha já do Biden nacionalmente entre eleitores negros, mas no sul dos Estados Unidos teve dificuldades na primeira primária, que foi a da Carolina do Sul, em que o Biden se recuperou, o candidato do establishment se recuperou, impôs uma goleada de quase 30 pontos ao Bernie e deu um refluxo, evidentemente, na campanha. A campanha do Biden ganhou um grande pique, e um pique que foi reforçado ontem pela saída do Pete Buttigieg, que era um tipo, né, também do establishment, um cara da ala chamada moderada, né? Amanhã, na super terça, votam 14 estados, votam os 2 estados mais importantes, a Califórnia e o Texas. A Califórnia sozinha elege mais delegados do que 4 vezes a soma das 4 primárias que já aconteceram. Então, em número de delegados, é uma diferença muito grande entre o que vai acontecer amanhã e o que aconteceu até agora. Na Califórnia, por exemplo, o Bernie estava com uma liderança bastante grande e alguns dos seus rivais não chegavam ao piso de 15% de viabilidade. Você não arrebanha delegados, dos delegados estaduais, você não arrebanha nenhum se você não tiver 15% no estado. E dos delegados que são eleitos por cada zona eleitoral, você também não vai ter direito a nenhum delegado daquela zona se você não chegar à viabilidade de 15%. Isso significa que os delegados que corresponderiam a quem teve menos de 15% são redistribuídos proporcionalmente entre os candidatos que tiveram mais de 15%. Segundo pesquisas recentes, só o Bernie Sanders chegava a 15% na Califórnia. Ele estava liderando com 32%, 33%, e os outros candidatos com 14%, 12%, 11%. Então,
segundo as pesquisas até agora, estava colocada para o Bernie, por exemplo, a possibilidade de ganhar a Califórnia com 35% dos votos e levar 70%, 65% dos delegados. Essa é uma possibilidade que existe. Ela passou a ser menor a partir de ontem, com a saída do Pete Buttigieg. Esses votos dele devem levar o Biden à viabilidade de 15% na Califórnia. A preocupação nossa do time Bernie Sanders para amanhã é ganhar bem a Califórnia, ganhar o Texas, confirmar a tradicional liderança do Bernie no estado do Colorado, confirmar a goleada do Bernie no seu estado natal, de Vermont, e em 2 estados em particular, Bernie disputa com nativas do estado. Em Massachusetts, ele ultrapassou Elizabeth Warren, que é senadora pelo estado de Massachusetts, e em Minnesota, ele ultrapassou a senadora Amy Klobuchar, que é do estado de Minnesota. Então a expectativa de ganhar esses 2 estados e aí colocar uma grande batata quente no colo, especialmente de Elizabeth Warren, né, que tem concorrido como uma candidata progressista. E a outra grande preocupação é não perder de goleada aqui nos estados do Sul. Votam também amanhã Oklahoma, que é onde a Elizabeth Warren passou parte da infância e adolescência, então ela concorre forte lá. Alabama, Tennessee e Arkansas. Esses 4 estados, principalmente esses 3 últimos, que são sulão mesmo, né, que são Deep South, são estados em que o Biden lidera e onde o Bernie teria que fazer bonito, né? Não pode perder por 30 pontos, porque senão vai se consolidando uma narrativa difícil de superar. A narrativa de que entre o eleitorado afro-americano do Sul, o Bernie não entusiasma, não tem voto, etc. Essa narrativa, para ela ser devidamente desmontada, o Bernie teria que fazer amanhã um pouquinho mais bonito do que fez na Carolina do Sul. Ele teria que fazer um pouquinho mais bonito no Tennessee, no Arkansas e no Alabama. Essa é a situação. Bernie ainda lidera em número de delegados, mas o número exato de delegados nesse momento importa pouco, porque foram distribuídos muito poucos. Bernie lidera em pesquisas nacionais, né? E ele lidera em grana, porque se você excluir o milionário Bloomberg, que tem dinheiro para pagar uma campanha eleitoral até o dia do juízo final, os outros candidatos já estão com problemas de dinheiro. O Biden, por exemplo, rodou muito pouco comercial nos estados da super terça, porque ele teve que despejar todos os recursos dele na Carolina do Sul para tentar ressuscitar, né? Como de verdade ressuscitou. E Bernie lidera, evidentemente, também em entusiasmo, organização, trabalho de base, todas essas coisas que são da ordem do trabalho cidadão. Mas a gente também lidera muito bem em termos de grana, porque o Bernie conta já com 2 milhões de doadores, gente que deposita lá um valor pequeno todo mês, mas que está mantendo a campanha com grana suficiente para ela ter essa vantagem sobre os adversários. Amanhã as coisas devem melhorar para Bernie na medida em que a noite avance, porque é nos estados do oeste em que ele tem a maior vantagem, Colorado, depois Califórnia. Então, o começo da noite vai ter uma determinada tendência, mas essa tendência deve melhorar para o Bernie na medida que a noite avance. Eu devo fazer umas lives no Facebook, acho que eu vou experimentar com o formato live direto no Facebook para fazer a cobertura em tempo real da super terça. E devo continuar publicando aqui no canal do YouTube também. Então, boa tarde. Essa foi uma primeira introdução às primárias democratas de 2020, do ponto de vista da campanha do Bernie Sanders. É isso. Um abraço.